dia, alegria. Como é que estamos? Dia 28 de maio. Dia 28 de maio. Mais uma live incrível. Mais um momento para partilhar autoconhecimento. Mais um momento para transmitir algo que pode impactar a tua vida. Estás preparado? Estás preparado para isso? Eu estou sempre mais que preparado. Bom dia, Núria. Eu todos os dias estou aqui para partilhar algo contigo que pode transformar a tua vida. No fundo, nós precisamos desta tomada de consciência. Nós realmente precisamos tomar a consciência do que é que estamos aqui a fazer. Quem nós somos. E mais importante, tomar consciência do nosso cérebro, da nossa mente, como é que ela funciona. Como é que a nossa mente funciona? Como é que ela age perante as situações, como é que ela age perante os pensamentos? Já pensaste nisso? Então cá estou eu, Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual da abundância. Há pouco estava a ouvir o Joel J, em que ele dizia: vais pegar numa folha, se quiser podes também fazer isso, e vais pensar nas pessoas, quem são os outros, porque às vezes não fazemos nem dizemos certas coisas por causa dos outros, e tu sabes exatamente quem são os outros. Já pensaste nisso? Quem são os outros? Quem são as pessoas que tu dizes: eu não faço isso por causa dos outros, o que é que eles irão pensar, o que é que eles irão dizer. Quem são os outros? Tu próprio nem sabes. Então tu vais deixar de dizer, fazer por alguém que tu não saibas. Eu às vezes penso, eu já pensei muito nisso, neste tema dos outros. Não tem nada a ver com o tema de hoje. Mas esta história dos outros tem a ver com o seguinte. Às vezes podemos ter um inimigo, às vezes podemos ter alguém que temos medo, não gostamos, chamamos de inimigo. Eu não gosto da expressão inimigo. Cada pessoa está no seu tempo. Cada pessoa tem a sua história. Também não gosto de chamar pessoas tóxicas. Cada pessoa está no seu tempo, no seu timing. Então, às vezes, sei lá, estamos aqui a remoer uma coisa, uma situação de uma pessoa que nos fez algum mal na nossa infância. Fez algum mal, quer dizer, e se calhar até nem perdoamos, sei lá. Estamos mal com essa pessoa e revoltado com essa pessoa, não podemos a ver, ficamos assim a pensar. E tu nem sabes, já passaram anos, se calhar essa pessoa já morreu, já está no céu. As pessoas lá no céu não fazem mal, são os anjos, não há maldade lá em cima, só há puro amor. Então às vezes vais condicionar qualquer coisa por alguém, ou esse alguém sabes lá como é que está. Se calhar está bem pior que tu, se calhar já morreu. E se quiseres perdoar esse alguém, podes perdoar sempre. Sempre, mesmo ele estando lá em cima. Realmente o grande arrependimento da nossa vida é não termos dito aquelas coisas, boas ou más, aos outros. Mais no sentido, tipo assim, olha, alguém que nos fez algum mal, né? Não é chamar os nomes, nem nada disso, é dizer, olha, não gostei
do que me fizeste, não gostei do que tu disseste e quero-te pedir perdão e quero-te perdoar, quero que este assunto fique por aqui, que este assunto fique resolvido. Na última vez não tive coragem, não tive força, não tive força para falar, para defender-me, mas agora chegou o momento para o fazer. E é isso que tens que fazer. Bom dia, Carla. Portanto, é o que nós chamamos... Isto é uma cura, isto é um exercício de cura. É um exercício que todos nós devemos fazer. O exercício de perdão, perdoar a pessoa que nos fez algo mal. Porque essa pessoa às vezes nem sabe o que é que fez, nem se lembra. Eu recordo perfeitamente, uma vez um meu irmão apertou-me o pescoço, portanto, tive ali uma cena de ciúmes. E eu falei com ele há uns tempos atrás e ele não se lembrava disso. Mas eu falei disso e lembrei-me disso por confirmação que eu fiz, Theta Healing, que me fizeram a mim, e estamos a curar a raiva. Estamos a libertar-nos da raiva. Estamos a cessar momentos da nossa infância que houve raiva, a emoção raiva. E a pessoa que estava a ler, a ver, acessou esse momento, sem saber nada de mim. O quanto é incrível este movimento espiritual, este movimento de cura. Então a pessoa acessou e estou a ver uma pessoa apertar-te o pescoço e eu, uau, o que é isto? Então é só para tu ver. Esse episódio, para mim, conscientemente não me afetou. Penso eu, de que... Mas, no fundo, esse episódio feriu a minha alma. A minha alma estava ferida. Inconscientemente. A minha crença interior ficou ferida com esse episódio. O meu irmão tentar-me, supostamente, matar-me. Não vou dizer assim, na letra, né? Mas a minha alma ficou ferida. Eu nem sequer me reparei nisso. Então, a minha alma sentiu a raiva do meu irmão. Portanto, imagina quantas coisas temos dentro do nosso subconsciente, dentro de nós, que precisamos de curar, que precisamos de acessar. Por isso é que eu costumo dizer às pessoas que eu faço sessões, terapias, aconselho vivamente fazer 9 sessões no mínimo, para desbravar, para acessar aí muita coisa que está para ser tomada de consciência, para curarmos, porque esses momentos acabam por nos limitar, nos bloquear, e nós sem sabermos, sem fazermos ideia. Então, hoje o tema é o momento. Vamos ver o que é que este momento tem para nos dizer. Por vezes parece que vivemos dentro de um mesmo filme, repetindo vezes e vezes, sem conta, momentos, padrões e comportamentos. Portanto, isto é a nossa vida. Portanto, nós inconscientemente repetimos padrões, momentos, comportamentos, experiências. Imaginemos que está a acontecer algo e esse algo está a ativar aqui um gatilho, um trigger, que está a acessar algum momento que já vivemos lá para trás. E por isso temos certas reações, por isso é que temos, se calhar, certas ansiedades, stresses, que a gente nem sabe. E, no fundo, estes momentos, se tivermos ansiedade, se tivermos isto ou aquilo ou aquilo outro, então é bom sinal, é sinal que tens dentro de ti algo que tens que ver, acessar, tens de tomar consciência, o que é. E tens que te curar, para não voltar a repetir. Portanto, por vezes a dor instala-se e repetidas vezes sem conta gera sofrimento. Ok? Então, se calhar muitos de nós tivemos situações desafiantes na vida. Se calhar inconscientemente
ficou gravada esta crença: as pessoas são perigosas, o mundo é perigoso. Ok. Quantos e quantos nós temos esta crença limitante, este padrão que é destruidor? Quantos e quantos nós temos esse padrão? Engraçado que eu tive uma pessoa que até tinha um post no Facebook que era disso, que dizia: as crianças, as pessoas, os humanos são perigosos. E quando eu vi esse post, para mim foi um abrir de olhos. Percebi o que lá para trás inquietou, o quanto ela estava a viver essa dor, esse sofrimento, esse trauma lá para trás. Por isso é que tem certos comportamentos na vida. Por vezes, neste ciclo agonizante, pensamos: outra vez, não acredito, isto não me está a acontecer. Não é? Se tu sentes isso, vê lá, um episódio que está a acontecer repetidamente, é um tal ciclo, um ciclo que se repete, que cria sofrimento, que está, uma dor que está instalada. Então esse episódio está a acontecer para quê? Para tu veres a dor, para perceberes qual é a dor. Portanto, eu quando tirei a formação de Theta Healing, eu percebi que esta formação não é para eu ser, não é só para as pessoas serem terapeutas. No fundo, muitas das terapias são para nós, é autoconhecimento, é para nós estudarmos a nós próprios, para nós entendermos melhor estes padrões repetidos, estes ciclos, estas dores, estes traumas. Quais são os nossos traumas? O que é que nos está a limitar? E eu, para mim, esta crença de o mundo é perigoso, não é? Só para tu perceberes o quanto eu acessei um bocadito, não quer dizer que eu sentisse isso profundamente, mas senti que estava ali pelo menos 50%, de verdade. Porque eu nasci em Angola, em Luanda, e vivi e assisti à guerra. Assisti à guerra, na altura, o ano 74, 1974, quando se deu o 25 de Abril. Ok? Foi bom para umas pessoas, foi mau para outras. Portanto, nessa altura, os militares portugueses tiveram que abandonar Angola. Então, os portugueses já não estavam protegidos. Então, os políticos e os partidos políticos que queriam governar, queriam apoderar-se de Angola, entraram em ação. Então foi a guerra. Então foi a chacina. Então muitos portugueses foram mortos. E há dias o meu pai contou este episódio, quem não sabia. O meu pai praticamente todos os dias jogava a bola com os colegas portugueses que estavam lá. E muitos portugueses já estavam lá há muitos anos. Já sabiam falar mesmo a língua angolana. O povo, aquela língua que o povo angolano falava. E uma vez houve um dos colegas dele que não apareceu. Achou estranho. Então eles foram à procura na casa, a ver se estava tudo bem, e depois descobriram que ele tinha sido morto. Tinha sido morto. E esse episódio caiu-lhe a ficha ao meu pai. O meu pai pensou: fogo, este amigo meu que já vive aqui há tantos anos e convive com estes angolanos há tanto tempo, fala a língua deles. Eu estou aqui, caí um bocadinho de paraquedas, estou aqui há pouco tempo, sou português, né? Vim de Mirandela, sou branco, sou mesmo branco. Eu estou em perigo. O meu pai chegou a casa e disse: mulher, prepara as tralhas, vamos todos embora.
vamos para Portugal, vamos vender tudo, vamos para Portugal. Eu sei que ouvi os tiros quando era pequeno. Tinha eu 4 anos e meio. E também, quando cheguei em Mirandela, foi na altura do verão, havia as festas. E eu via-se todos os dias fogo de artifício, foguetes. Isso quase não me lembro porque era no fundo traumas, não é? Eram medos, mas contaram-me. Portanto, eu encostava-me assim à parede como se estivesse em Angola, como se achasse que aquele som era dos tiros. Então imagina a minha alma da infância pudesse pensar inconscientemente, porque nós pensamos muitas coisas nessa altura inconscientemente. O nosso inconsciente trabalha para nós, para nos defender. E dissesse, este mundo é perigoso. É perigoso, os homens são perigosos. E nós vamos crescendo neste padrão. Então gostaria mesmo que tu também pensasses. Alguma coisa que tu sentes medo, alguma coisa que tu sentes, como estava a dizer, medo de fazer ou dizer por causa dos outros, o que é que os outros poderão pensar? E pensa de forma consciente sobre esse assunto. Ou outros. Tens medo de quê? E tenta perceber essa dor e ressignificá-la e falares para a tua criança interior. Portanto, neste caso, eu posso falar com a minha criança interior, olha, isso foi passado. Isso foi há séculos, dezenas de anos. Agora estamos em paz. Não há guerras, não há tiros. E então nós precisamos muito fazer este diálogo com a nossa criança interior. Nós temos que reeducar, temos que ressignificar, dar outro significado, explicar o nosso passado, explicar esses momentos que ela viveu. Se calhar até explicarmos sobre os nossos pais, olha, sabes, se calhar o teu pai agia assim, era assim, por isto, por aquilo, por aquilo outro. E se calhar a criança naquela altura não tinha esta percepção, não tinha este conhecimento, não tinha esta inteligência, esta sabedoria. Então nós precisamos de dialogar, conversar. É como se fôssemos um coach, é como se fôssemos um psicólogo, como se fôssemos um psicanalista, como se fôssemos um conselheiro. Eu até costumo dizer, tu és agora o teu progenitor, és agora o teu pai, a tua mãe. Reeduca-te. Porque quando vais às vezes ao psicólogo, né? Tu falas, olha, tenho este problema, passa-se isto e aquilo, e ele vai dizer, olha, isso, eu vou-te explicar. E ele explica-te. Mas podes ser tu agora a explicar isso, tu tens esta capacidade. Então, continuando. Há outra frase que também dizemos, assim não dá para continuar, assim pronto, assim não dá para continuar, tipo assim, imaginemos que tu estás a começar qualquer coisa e pimba, vem uma dificuldade, vem logo umas vozinhas interiores, dizem, tu não és capaz, isto não é para ti, tu já és velho, tipo, isso é para os rapazes, não é para as meninas, sei lá, como os rapazes também dizem, a criança não chora, o homem não chora, sei lá. Tu fazes assim, alto e para baile. Alto e para baile. Parou. Stop. É mesmo assim, fazer stop. Parou. E tu falas. Dialogas. Seja amigo, seja gentil para contigo próprio. Seja amigo de ti próprio. Se tu tens esta capacidade de falar para os outros, dar conselhos aos outros, se tu tens essa capacidade, também tens e deves fazer para contigo próprio. Outra frase. Não aguento mais isto. Tipo assim, agora, né? Imaginemos que esta malta agora, adolescente, está no final. Está no final da escola. É só mais 1 mês e meio. Whatever, mais 1 mês, seja o que for. E o pessoal diz, pá, já não aguento mais.
é muito esforço, já estou cansada, já não consigo dormir, não sei o quê, já durmo um pouco. Parou, alto e para baixo, stop. Faz parte do processo. É normal, não és só tu. Muitos outros estão a passar pelo mesmo. É o último esforço, é a reta final. Eu imagino quando uma pessoa está a fazer a prova da maratona, a prova do triatlo, a prova do Ironman, em que o teu corpo diz já não aguento mais e tu queres chegar ao fim e tu queres honrar toda a tua dedicação. Imaginemos, tu estás no 12º ano, é o último ano, um mês. O que é um mês comparado com 12 anos? Já viste? O que é um mês comparado com 12 anos de luta, de esforço, de sacrifício, de whatever? São mais um bocadinho, depois são férias. Porquê é que estamos aqui sempre no mais fácil? A vida não vai ser fácil. Se tu só funcionares, se tu só trabalhares no fácil, vais estar mal. Porque a vida não é fácil. No teu trabalho, às vezes vão dizer, olha, tens um prazo disto. Na faculdade, vais à faculdade, tens um prazo. Tens não sei quantos dias, tens não sei quantas coisas. Vais ter N testes. Se calhar vais ter um teste a seguir ao outro. As pessoas não estão ali a pensar tipo em concordância com os outros colegas, com as outras pessoas. A vida não é fácil. A luta é para tu lutares, para tu venceres, para tu seres. Eu sou capaz, eu vou superar isto, eu vou vencer isto. Eu recordo-me, no ano que eu fui para a tropa, eu tive que fazer um exame, era o último exame que eu tinha que terminar, de português. Então eu, Luís Paulo, decidi acordar às 6h30 da manhã todos os dias. Nunca tinha feito isso na minha vida. E eu pensei assim, se eu soubesse já tinha feito isto há mais tempo, há mais anos. E agora acordo às 5 da manhã. Então eu acordava às 6h30, deitava-me às 10 da noite e eu estudava das 6h30 até ao meio-dia. O meu cérebro, a minha motivação, o meu entusiasmo dava-me boost, dava-me energia, coragem para estudar até ao meio-dia. Só que chegava ali às 10h30, é hora de dormir. O sono instalava-se, porque era o ciclo, né? Circadiano, portanto, do sono. Aquela expressão, deitar cedo erguer faz, né? Dá saúde e faz crescer. E acredito muito nisso. Acredito mesmo nisso. Tive a prova viva. Por isso que agora, se calhar, para mim é normal, é fácil de querer acordar às 5 da manhã. Porque é uma coisa que eu já tive essa experiência. Não das 5 da manhã, mas 6 da manhã, 6h30. E também obtive resultados ao fazer isso. Portanto, o que te desafia faz-te forte. O que te desafia faz-te forte. Faz-te capaz, faz-te resiliente. Faz-te mais feliz. Porque tu sabes que não estás a fazer isto por uma razão, por um grande porquê. Para um serviço maior, para o bem maior de ti, para o bem supremo de ti ou de alguém. Outra frase. Porquê é que a vida me está a fazer isto outra vez? Aqui, nesta pergunta, eu quero que tu entendas que quando isto acontece é para ti, para o teu bem. Não é contra ti. É para ti, para o teu bem. Para tu, se calhar, podes fazer esta pergunta, mas não estás a preocupar-te demais com o porquê.
Não é o porquê, é para quê. Porque a pergunta que devemos fazer não é porquê que a vida me está a fazer outra vez. Porquê? Não, é para quê. A pergunta que devemos fazer é para que é que porque é que a vida está-me a fazer isto outra vez? Para quê? É para tu cresceres, para tirares uma lição, para tirares uma aprendizagem. Porque é engraçado que o nosso cérebro, só para tu perceberes, quando fazes a pergunta porquê, tu não consegues. O teu corpo não, as tuas células não conseguem ter essa resposta. Porquê? Porquê? Bloqueia-te, é frustrante, não consegues ter. Se fizeres essa pergunta, mas se fizeres para quê? Para quê? Aí já vais obter a resposta. Epá, olha, eu quero acabar o 12º ano com uma boa nota. Eu preciso, né? Não aguento mais isto. E para eu realmente provar que eu sou capaz. Enquanto os outros, esta frase é importante, enquanto os outros estão a dormir, tu estás a trabalhar, estás a sonhar, estás a trabalhar para os teus sonhos, para os teus objetivos. Ok? Há pessoas que, à primeira dificuldade, oh mãe, eu não sei o quê, não, estou cansado, não sei o quê, nhon. Pensa bem. Pensa bem. O que é melhor para ti? Não estou a dizer que se estiveres cansado, descansa. Mas pergunta mesmo se isso é cansaço, ou preguiça, ou não querer fazer, procrastinação. Pensa bem. Outra frase, outra pergunta. O que é que me queres dizer? O que é que me queres dizer? Já também consegues responder, certo? Agora, porquê? Porquê é que isto está-me a acontecer? Porquê? Não é para quê? O que é que isto está-me a dizer? Qual é a mensagem que está por trás disto? Então, podem ser momentos reveladores e transformadores. Portanto, estas perguntas certas, realmente, uma das coisas que eu aprendi é fazer as perguntas poderosas. Isto são perguntas poderosas. Quando fazes essas perguntas poderosas, são revelados momentos, são reveladas tomadas de consciência. Vais tomar consciência daquilo que já devias ter tomado há muito tempo. E vai transformar a tua vida. A tua vida vai ficar transformada. Há pessoas que andam à procura de certas... Nem andam à procura, nem pensam. E tu, se já tens essas respostas, quando souberes que alguém está a passar um momento parecido, tu já consegues dar uma resposta. Olha, eu comigo eu cheguei à conclusão sobre isto. Comigo. Não quer dizer que todas as pessoas são iguais. Mas pronto, dás ali uma hipótese. Inspiras a pessoa. Portanto, momentos nos quais podes revelar a tua dor e transformá-la. Portanto, são estes momentos destas questões. Acontecem essas coisas para quê? Para revelar a dor e transformá-la. Transformar dor em dom. Transformar medo em coragem. É isto que temos que fazer. Medo em coragem. Estás com medo? Que as outras pessoas podem pensar, qual medo? Qual carapuças? É coragem. Tu nem sabes quem são esses outros. É uma pessoa insane. O que é essa pessoa insane? Eu sei que essas pessoas que fazem-nos isso, fazem-nos
ativar aqui triggers, gatilhos, eles são mestres. Nós precisamos destas pessoas na nossa vida porque eles são mestres. Eles querem nos ensinar algo. Então tens que os ver como mestres e não como inimigos. Não como o lobo mau. Ok? Do desistir podes escolher passar a persistir. É isso, transformar a dor em dom, o medo em coragem, o desistir em persistir. Do persistir podes escolher passar ao confiar. Portanto, é isso. Vais desistir? Não. Vou persistir. Vou persistir, vou confiar. Do confiar passa a acreditar. Vou acreditar. Eu gosto mais até o confiar. Confiar. Gosto mais da palavra confiar, fé, do que acreditar. Quando acreditas em ti, passas a ser tu. Passas a ser tu próprio. Portanto, é descobrir realmente o teu verdadeiro poder, o teu verdadeiro potencial. És tu, a tua essência, o teu propósito, a tua missão é essa. Quando és tu, não existe medo. Já viste? Quando és tu mesmo, não existe medo. Portanto, imagina que o medo transformou-se em coragem, em persistência, em confiança, em acreditar em ti. E o medo foi-se. É como costumo dizer, nós vimos primeiro que isto tudo. Nós somos primeiro com medo que estas coisas todas. Nós somos muito maiores do que isso. Uma palavra. Às vezes eu penso assim, como é que é possível termos medo? Temos medo, pode ser a palavra medo, como pode ser outra palavra. É uma palavra, é uma energia que, se quiseres, fazes assim. Mandas para fora, para longe. Como se fosse aqui uma coisa, uma imagem. Pim! É um pensamento, uma emoção. Já viste, uma emoção é tão pequena. A emoção vem do pensamento. Se tu tens 16 mil, no mínimo, há pessoas que dizem que temos 76 mil pensamentos por dia, não é? É um pensamento. Se tu tens tantos, e estás vivo, já viste? Tu tens tantos pensamentos e tu estás vivo, vais-te deixar dominar por um pensamento, por uma palavra, por uma emoção. Há tantas outras emoções fantásticas, maravilhosas. A alegria, a felicidade, o amor, a paixão, a compreensão, o entusiasmo, a surpresa, a curiosidade. Há tantas outras. É como digo, o medo é uma em 100, mas não é uma em 100, é uma em 100 mil. Já viste? Tu vais deixar influenciar uma em 100 mil. Tu vais também influenciar por uma pessoa que não é em 100 mil, é em 8 bilhões. O que é isso? O que é isso? O importante és tu. É o que tu és. Isso é que fica. Isso é que te vai levar à frente. É o que tu és. É o que desejas ser. Portanto, tu estás a trabalhar no ser. Isto é para tu trabalhares o teu ser, a tua essência. Trabalhares a tua melhor versão. Tu estás aqui num processo de construção. Estás aqui numa jornada. Estás aqui numa viagem. Estás aqui num processo de construção, de transformação, de mudança. Então muda. Muda para a coragem, muda para a persistência, muda para a fé, muda para a pessoa incrível que tu és.
Portanto, quando és tu, passa a existir apenas um momento. Já viste? Portanto, o quanto é importante o momento, viver o aqui e o agora. Quando tu vives o aqui e o agora, não há medos, não há ansiedades. Tu, quando tu estás a viver o momento, imaginemos que estás a dançar, estás a escrever, estás a dançar, estás a respirar, estás a meditar, estás a olhar para dentro, estás a respirar, estás focado na respiração. Não há medo. Por isso é que devemos fazer meditação, por isso é que devemos fazer respiração. Porque quando tu respiras, estás focado na respiração, não há medos, libertas-te dos medos, libertas-te de tudo o que é tóxico, tudo que é negativo. E iluminas-te, elevas a tua vibração. Portanto, e o momento é para superar, para transformar, para desfrutar e celebrar. Já viste o que é o aqui e o agora? O que agora é isto, é para tu superares. Tens um obstáculo, tens ali um obstáculo. É como a água está a fluir no rio. Tem uma pedra, desvia-se. Transforma-se. Vai para a direita ou vai para a esquerda. Está a desfrutar do slide. Da descida. Está a celebrar. Yes! Menos um obstáculo. Portanto, estás aqui para isso, para rires, para superares, para transformar a tua vida em algo de extraordinário. Se tu queres mesmo acabar o 12º, se queres tirar um curso, tu tens de te focar, imaginar no curso, na profissão, tens de imaginar a fazer aquilo que tu gostas de fazer. Queres ser enfermeiro, queres ser veterinário, médico, queres ser advogado, queres ser instrutor de fitness, queres ser mãe, queres ser pai. Isto também acaba por ser uma profissão, não é? Encarar como uma profissão. Então é isso, supera-te, sê melhor que ontem, 1%, sê hoje melhor 1% que ontem, transforma-te a ti, transforma a tua vida, transforma tal coisa, transforma a tua dor em dom, em confiança em tu próprio, desfruta, vive a vida para mim é isto, é uma experiência. É uma vivência, é o celebrar, é no fundo vivenciar, viver o aqui e o agora. O presente é isto. Tu, quando estás a viver o preciso instante, momento a momento, segundo a segundo, tu estás feliz, estás em paz. Nada te vai fazer parar. Só se tiveres sede vais beber água. Se tens fome, queres ir à casa de banho, o telefone toca. É hora, ou chega o fim da aula, pronto, tens que parar. Portanto, independentemente do obstáculo, do desafio, ou o problema e da dor que estejas a sentir, esta para ti, ela está lá para te servir. Já viste? Essa dor está para te servir. Servir em quê? Cabe a ti seres tu mesmo. É para realmente tu, mais uma vez, superaste, transformaste, desfrutaste, celebrar. Tipo, ensinar-te algo, transformar a dor em dom. É para seres tu próprio, para mostrar aquilo, o teu poder interior. Tipo, eu consigo fazer isto. Ontem estava a dar aula aos miúdos e estávamos a jogar ao jogo do crocodilo, que eles adoram. Portanto, é um jogo que eu gosto muito de fazer. E há lá uma miúda que agora ela corre, parece mesmo um vulcão, um furacão. Corre, bués. Ela não era assim. E eu disse assim, uau, tu deves ser a melhor a correr aqui da escola. E eu, da escola não sei, mas da minha turma sou mais rápida. E eu disse, então e da escola? Não sei. Não sabes? Então, como estava a decorrer outra aula, falei com outro professor e disse, olha, vamos fazer aqui uma prova, vamos fazer aqui um teste, vamos juntar as miúdas, esta é do 3º ano, com as do 4º ano, e vamos pô-las a correr, ver quem é que é a mais rápida da escola. E por
por incrível que pareça, ela é mesmo a mais rápida da escola. Então isto para ela foi... O ego foi uma celebração, foi, mais uma vez, foi celebrar, foi desfrutar, foi transformar. Tipo, afinal, não sou só a mais rápida da turma, sou a mais rápida da escola. Foi uma superação, tipo assim, uau, eu consegui vencer as mais velhas. Então foi algo transformador para aquela criança. E depois ainda fizemos corrida com os rapazes. E ela foi a quarta, quase a terceira, mais rápida. Então, quando acontece um obstáculo, um desafio, um problema, uma dor que estás a sentir, portanto, ela está para te servir. É para ti. Para quê? Para tu superares, para tu transformares, para tu desfrutares, para tu celebrares, para venceres essa dor, essa coisa. Portanto, cabe de ti seres tu mesmo. Portanto, é para tu realmente resgatares o teu verdadeiro potencial. Portanto, sem filtros, sem mimimis, ai, não sei o quê, ai, não consigo, ai, isto é muito difícil, ai, não, sem filtros. Afasta o ego. Sem fugas, sem culpa, sem comparações. Então começa a fazer isto. Sempre que aconteça um desafio, sê tu mesmo. Sê tu mesmo. Resgata o teu verdadeiro potencial. Sem filtros, sem fugas, sem culpa, sem comparações. Portanto, a nossa reação, quando sentimos medo, acontecem várias coisas. Ou ficamos paralisados, não conseguimos ter reação, ou fugimos. Ou então enfrentamos. Das três, uma. Ou enfrentas e superas, confrontas, ou ficas paralisado, ou foges. O medo faz isto. O teu ego faz isto. Portanto, sê tu mesmo e entrega-te ao momento. Sê tu mesmo. Entrega-te ao momento, transformando tudo aquilo de que precisas. Transformando tudo aquilo de que precisas. Se estás a passar por isso, é porque realmente tu tens que transformar algo que está dentro de ti. Ou percebes como aquela rapariga, ou percebe que ela, ai não faço. Tem medo se calhar de perder. Tem medo. Ou então fica paralisada, não sei. Não se decide. Ou então, bora lá. Vamos ver. Portanto, se não for a melhor da turma, a melhor da escola, está tudo bem, está tudo certo. Ou eu estou para tudo. Nós temos que estar preparados para enfrentar a realidade. Para tentar, se calhar, imaginemos que ela descobriu que não é a mais rápida da escola. Mas se ela dizer, eu vou para o atletismo, vou treinar, vou trabalhar para ser a melhor da escola. E se calhar ela vai ser. E se calhar vai trabalhar e vai vencer. Portanto, sei tu própria. Não vais pelos outros. Mais uma vez, como falei isto, não te compares com os outros, não fiques subjugada pelos outros. Transforma tudo aquilo de que precisas. Portanto, se reparaste que tu não foste tão boa, fizeste um teste, não foste tão boa, então transforma isso. Portanto, melhora, estuda mais, prepara-te mais. Transforma isso. Não em desilusão, não em perda, não em fracasso, mas em superação, em celebração, em transformação. Transforma-te. Transforma a pessoa
que está em ti. Resgata o teu verdadeiro potencial. Sê tu mesmo. Se tu queres mesmo muito isto para a tua vida, então sê isso, faz por isso, luta por isso. Então temos a pergunta de hoje. O que é que precisas de fazer para seres tu próprio? Tu mesmo. O que é que precisas de fazer para seres tu mesmo? O que é que precisas de fazer para seres tu mesmo? Faz essa pergunta. Pensa em alguma situação da tua vida. Pensa em alguma coisa, algum desafio, alguma coisa que te está aí a preocupar, alguma coisa que tu gostavas que fosse diferente. Transforma. Realmente estes temas que estou aqui a partilhar são libertadores. Para além de ser transformadores, são libertadores. Quantas crenças limitantes tu já desbravaste, já te libertaste com estas lives? Imagina quantas fichas já caíram. Se não visses estes temas, se não fizesses estas perguntas, tu ias continuar com uma lesma. E tu podes não ser uma lesma, nem um caracol. Podes ser uma borboleta. Podes ser uma minhoca que transformou-se numa linda borboleta. É a tal metamorfose. Meta. E quando li o livro de Franz Kafka, Metamorfose, eu acho que tinha para aí uns 13 anos. 13 anos, gente. Eu li o livro Metamorfose, de Franz Kafka. Esse escritor era uma pessoa muito desafiante, muito complicada. Tive ali uma infância muito difícil. E há uma história que eu já partilhei várias vezes na minha página, Crianças Mais Felizes, que também tem um Instagram com o mesmo nome, em que foi uma história verídica. Uma criança tinha perdido um boneco. Estava num jardim. E o Franz Kafka viu essa criança a chorar. Então, ele começou a escrever como se fosse o boneco. Estou-me a emocionar. Começou a escrever mensagens ou cartas como se fosse do boneco, a dizer. E depois, mais tarde, ofereceu-lhe um boneco que não era igual, que não era o mesmo, era parecido. E a criança olhou para o boneco e disse: mas este não é o meu boneco, ele está diferente. Pois está. Nós também na vida vamos nos transformando, vamos crescendo, vamos mudando, certo? Então, sê tu próprio. Imagina esta metáfora, esta história. Se calhar és tu que tens de começar a escrever para ti próprio. Sê sem filtros. Sê sem culpas. Tipo, a culpa é dos outros, sem comparações. Compara com os outros. Se fizer sentido, começas tu a ser o Franz Kafka, a escrever para ti, deixar recados, conversa contigo, fala contigo, sê tu próprio, portanto, sês tu o teu coach, o teu terapeuta, o teu psicólogo. Ganha essa personalidade, esse arquétipo e fala para ti próprio. Então, estas mensagens são para libertar a tua vida. Portanto, libertaste das crenças limitantes, libertaste do que já não te serve, libertaste desses medos, dessas
É histórias que te foram contando. Liberta-te disso. Liberta-te dessas amarras que os nossos educadores, pais, professores, padres foram-nos incutindo, foram-nos minando, foram-nos pondo filtros, foram-nos subjugando. Sê tu próprio, sem esses filtros, sem culpas, sem arrependimentos. Ai, disseram-me que eu não posso fazer isto. E eu até me apetecia dizer mais neira. Fónix. Não te compares com os outros. Sê tu próprio. Sê tu. Simplesmente tu, a tua verdadeira essência. Tu vieste aqui para este mundo para seres tu próprio. Para marcares. Para fazeres como aqueles atores do Hollywood. Colocarem ali as mãos. Ser uma estrela. Tu és uma estrela. Tu és uma estrela. Ser uma estrela. Sem mais demoras, hora do riso, hora da dança. Eu ontem pus uma música Begagi, acho que chama-se Begagi, da Lubiana, que eu ia na segunda-feira, fui dar aula à Universidade Sénior e estava a ouvir uma música dela e depois surgiu essa a seguir às delas, às outras desta cantora, e adorei. Estava a ouvir essa música no caminho até lá chegar e cheguei lá, passei essa música no final da aula como alongamento e houve uma aluna: uau, professor, isto é música celta. E eu: uau, como é que estas pessoas têm esta sensibilidade? E eu fico mesmo tão feliz, tão grato por eu resgatar nas pessoas esta verdadeira essência, as pessoas serem elas próprias. E fico muito grato, fico muito feliz por as pessoas nas minhas aulas estarem à vontade para serem elas próprias. Porque eu sou eu próprio nas minhas aulas, sou este louco saudável, sou este louco divertido, sou este brincalhão, sou esta criança sem filtros. Sou esta criança e continuo a ser, e quando tiver 90 anos, espero lá chegar, quero continuar a ser esta criança, sem filtros, sem comparações, sem medos, sem culpas. E é isto que eu transmito inconscientemente na minha vida, onde quer que eu passe. E eu sei que há muitas críticas. Há muitas críticas. Há muitas pessoas que gozam comigo por ser assim, porque eu não existo, porque ninguém na minha idade é como eu sou. E eu não tenho vergonha, eu sou o que sou e mais nada. Quem gosta, fica. Quem não gosta, se quiser, mantém-se, ou então a natureza faz o que tiver que fazer, faz uma limpeza. Ok? Então é isso, gente. Sê tu própria. Sê tu próprio. Sem filtros. Adoro-te. Se ainda não disseste a alguém o quanto gostas, adoras ou amas, falo hoje. E hoje digo-te: eu amo-te. Ok? Estamos juntos? Até amanhã. Beijinhos e abraços. E ser feliz e faz os outros ainda mais felizes. Esta é a minha máxima. Faz o bem e não a dizer quem. Beijinhos e abraços. Adoro-te. Amo-te.